Olá, gata garota! Esse é o Chá de Canela, a tua roda de amigas em formato de videocast. Eu sou Ana Carolina Matos. E eu sou Bruna Lima. Bom, estamos aqui para mais um episódio e a gente vem trazendo uns assuntos bem tabus, que é a cara do Chá de Canela. Bom, e para esse episódio a gente vai falar sobre pais abusivos, que pode ser não simplesmente pais, mas pode ser criadores, pode ser pessoas responsáveis por seres humanos. E para falar desse episódio, a gente convidou a Sâmia Quebra, que tem formação em psicologia. Ela é empresária e mãe de 2 meninos. Obrigada, Sâmia, por aceitar participar aqui desse bate-papo. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo. E pais tóxicos, né? Isso, pais tóxicos. A gente pode fazer essa torçãozinha aí do... É um assunto muito ainda, que não é muito debatido, mas que agora eu acho que está até crescendo, né? Esse olhar sobre pais e mães tóxicos, que são relações familiares que também podem ser tóxicas, né, Sâmia? Sim. Agora conta pra gente um pouquinho da tua experiência, da tua vivência como mãe. Quando a Bruna me convidou para esse momento aqui com vocês, eu fiquei pensando muito sobre a palavra tóxica, né? Que eu acho que uma das coisas que mais a gente tem ouvido é essa palavra em diversas relações, né? Como um adjetivo e tal. Nessa tua pergunta, eu talvez pudesse decompô-la de 2 formas, né? Eu acho que existe uma questão da gente pensar a família sempre como esse lugar privilegiado de ausência de violências, de ausência de toxicidade, acho que existe essa palavra, né? Sim. Como um lugar de muita proteção. E de sagrada, né? Como se tudo que ali acontece é legitimado, né? Ou esperado que ocorra. Eu acho que a gente está no momento de questionar muitas instituições, né? Inclusive a instituição familiar, como esse lugar de privilégios. Se a gente fosse pensar na primeira palavra que tu usaste, né, Bruna, que tu fizeste na psicanálise, se fala muito sobre os atos falhos, né? Se a gente fosse pensar em relações abusivas, a própria família, quando a gente pensa, por exemplo, em Amazônia, né? Ela é uma família que carrega muito essa experiência abusiva, inclusive com muitas mulheres, né? Sim. Especialmente. Então, a gente sabe o quanto que a violência está no cerne da população, né? A gente ouve diversas histórias, nós temos muitos casos na Amazônia a respeito de abusos, inclusive sexuais, e que se dão, na maioria das vezes, inclusive, né? Com muita subnotificação dentro das famílias. Então, esse preâmbulo que eu faço é para a gente já iniciar interrogando esse lugar, né, que a gente espera, né, como esses primeiros pares sociais que chegam junto com esse familiar, com o pai, com a mãe ou com os genitores, né, mas não necessariamente esse lugar de proteção se consolida. Sim. Né? Eu acho que essa é uma primeira questão que vale a pena a gente se interrogar. Né? A família né, esse lugar de... É inquestionável, né? Inquestionável, ela é tão intocável, né, dessa forma. Nós aprendemos, inclusive, eu acho que nós que estamos aqui reunidas ainda pegamos muito desse lugar, ainda tem, né, a nossa cultura aqui em Belém, ela carrega muitos tabus, ela carrega muitas verdades que a gente tem, né, tentado de quebrar, né, de produzir fissuras, mas aquela coisa assim, na família a gente não mexe, na família a gente não toca, o pai tem sempre razão, a mãe tem razão e tal, não sei o quê. Isso é muito colocado como um padrão, né? Exatamente. E agora a gente está começando a interrogar essa instituição, né, a instituição familiar. E eu acho que uma das interrogações também é pensar sobre essa posição que ela pode ocupar, de uma posição tóxica, né? Eu fiquei pensando, o que é tóxico? O que a gente diz que é tóxico, né? Porque hoje tudo também é tóxico, né? Exatamente. A gente acaba banalizando a palavra. A própria palavra, né?
É muito contemporâneo isso, né? Uma coisa bastante recente, esse adjetivo para outros contextos. A gente sempre ouviu falar do tóxico vinculado a drogas. A coisas mais... Eu nem iria aí, né? Mas farmacêuticas, né? Sim. Assim, o remédio, se você pesa na dosagem, essa dosagem pode ser tóxica, né? Ela pode intoxicar. O veneno, né? Existem algumas coisas que não são tóxicas se você respeitar a posologia, né? Mas a partir de um determinado momento. E outras que, independente da quantidade, aquilo pode te intoxicar. Então, eu acho que é uma palavra que nos remete tanto à quantidade como à qualidade, né? Das relações. Sim. Então, eu acho que aqui eu fiquei pensando muito que lugar eu vou ocupar nesse bate-papo, né? E pensando sobre essa questão de familiaridades tóxicas, né? De responsáveis, né? Que podem ser tóxicos nessa função paterna e materna. Eu acho que eu trago muito mais a minha experiência mesmo como... na minha maternidade, a minha trajetória, por exemplo, dentro da minha própria análise, porque no final das contas, quando a gente se sujeita, né, quando a gente demanda, se dirige, por exemplo, a um terapeuta ou a um psicanalista, de certa forma, eu acho que uma das perguntas que a gente faz, se a gente está nesse âmbito, por exemplo, da maternidade, é de que maneira eu faço isso sem ser perniciosa, né? De que maneira eu consigo fazer isso sem repetir padrões, né, familiares, como é que eu consigo romper com isso aqui, onde é que eu consigo inovar. Eu acho que o que é muito salutar, eu não gosto, por que eu prefiro começar interrogando, decodificando as palavras, que é pra gente não engessar e concluir assim, isso aqui é tóxico, tá, tudo bem, mas quanto que isso resolve a minha vida, né? Sim. Então, desculpa. Sem problema. Então, a minha questão é muito, muito isso, né? Eu acho que a minha posição na minha maternidade, a minha trajetória, por exemplo, como mãe, é muito de pensar sobre isso. Como é que eu consigo fazer isso aqui diferente? Sim. Como é que eu consigo legitimar a minha posição como mãe, legitimando também a existência desse sujeito que está em formação. E é muito difícil. E é uma cobrança constante, né? Assim, pra ti, eu achei interessante que tu falaste essa questão da família intocável. Há um tempo, acho que tem uns 2 meses, eu estava conversando com uma amiga, tem 10 anos que eu faço terapia, né? E nesses 10 anos eu fui falar de uma questão familiar com meu pai só agora, no último ano. 10 anos de terapia. E aí eu conversando com a minha amiga, eu falei, cara, eu nunca tinha falado dessa situação, não sei o quê. E ela disse assim, cara, engraçado, eu também não gosto de falar nada da minha família, nada do meu pai, da minha mãe, pra minha psicóloga, porque eu fico com medo dela achar que os meus pais são pessoas ruins. Bloqueio. E eu falei, cara, mas é isso mesmo, a gente tem... até medo de questionar, de ficar triste, né? De se magoar, de achar, cara, isso aqui eu não gosto, mas será que eu tenho o direito de não gostar? Sim. Né? E aí tu falaste isso, eu me lembrei, eu falei, cara, é muito esse lugar mesmo de, cara, minha família é intocável, eu não tenho esse direito, né? Sim. Sim. E além disso, né, de você se permitir, eu arrisco dizer que tu começaste... nesses 10 anos, tu começaste a tua análise aí nesse momento. Porque, afinal de contas, o que a gente faz em análise é... né, questionar essas figuras inquestionáveis, né, da nossa vida, né? A gente passa muito tempo nessa queixa, inclusive, é importante que a gente se autorize a fazer isso, porque é um lugar onde tudo que te atravessa precisa, né, pode ser acolhido naquele espaço, né? Eu não estou dizendo de modo algum que os 9 anos anteriores não foram importantes, mas para tu veres que caminho é esse, né? Um caminho muito difícil de ser feito. Por outro lado, é fundamental, né? Porque são as primeiras figuras, são essas primeiras figuras cuidadoras que nos autorizam, que autorizam a nossa existência, inclusive. Então, é muito importante que a gente possa falar disso, né? Fiquei pensando, né, Bruna, que ontem tu comentaste sobre... alguns exemplos. Sim. Eu não acompanhei, eu soube, eu tenho acompanhado, como eu estou com um bebê
pequenininho, né, com 4 meses, então eu infelizmente não consegui acompanhar o Big Brother do jeito como eu gostaria de ter acompanhado, porque quando ele dorme eu já aproveito e já descanso um pouco, né. Mas soube que teve uma questão, né, de uma fala. É bom até a gente contextualizar, né, para quem está ouvindo. A gente está falando também, trazendo esse papo dos pais tóxicos, né. A gente está falando, trazendo um pouquinho da relação da Alane, a paraense que saiu do BBB, né, já foi eliminada, com a mãe. Tiveram muitos questionamentos. Em muitos momentos ela falava da cobrança da mãe dela dentro do programa. Não, eu acho que ela nem falava tanto da cobrança. Ela falava muito da mãe. A mãe sempre muito presente. Ela se emocionava muito ao falar da mãe, mas no dia da eliminação, ela teve um comportamento assim que assustou os telespectadores. Teve tipo uma crise de ansiedade. A mãe compareceu forte, de uma outra forma pela fala dela, né? Exatamente. Ela começou, quando ela recebeu a notícia de que teria saído, ela começou a se machucar. Ela começou a se bater durante ali o ao vivo. As pessoas ficaram nervosas e ela começou a falar: a minha mãe, eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma derrotada, a minha mãe deve estar com muita vergonha de mim. Ou seja, ela depositou aquilo muito, associou muito à mãe o fracasso, ela com medo de fracassar. Com muita vergonha da mãe. Aí as pessoas na hora, na internet, isso aí é muito pequeno, claro, pra gente falar que ela tem uma relação tóxica. Né? Mas as pessoas imediatamente associaram e começaram a ir lá no Instagram da mãe questionar, dizendo que ela não estava fazendo bem para a filha e tudo mais. Esses modelos dessa relação tóxica, né, entre responsáveis e filhos, acontece, a gente sabe, só que a gente não sabe, a gente não está ali naquela relação, aqui como a gente jamais pode determinar isso. E tiveram até alguns diagnósticos, né, falando, é uma mãe narcisista, assim, sabe, uma participação. Que é outra palavra, né? Que é outra palavra que está na moda. Gente, não dá para ter um diagnóstico assim, né? Não dá. Principalmente se você não é um profissional, né? Além da Alane, também teve outros casos, né? O caso emblemático, Larissa Manoela, o caso Medina, o surfista. Então, isso está muito mais comentado agora. Ainda é tabu, eu vejo como tabu, até por essa questão que a gente falou, essa relação do sagrado, da família, está muito associado à religiosidade, tem esse tabu. Só que as coisas estão sendo mais faladas. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, Sâmia. Como é que a gente consegue identificar, né? Quando uma relação... Porque eu acho que existem vários graus, vários... Eu não entendi. O microfone de você aqui. Tá. Nosso aqui. Produtor aqui só dando o auxílio pra gente ter um... Pronto. Existem vários graus, né? Eu acho que dessa relação tóxica, vários exemplos. Como é que a gente consegue identificar? Como é que as pessoas podem identificar? Essa relação é tóxica. Pois quando eu mencionei essa questão do reality show, né, era exatamente para dizer que ia muito ao encontro do que tu havias falado, né? Então, assim, da gente partir desse lugar intocável, né? Não importa como seja, sendo minha mãe, sendo meu pai, eu tenho que acatar, né? Eu não posso fazer ali uma fissura, eu não posso interrogar, não posso questionar. E aí, aproximando da pergunta que tu fazes, né, Bruna, eu fico pensando, eu acho que a primeira questão que a gente precisa talvez se responder ou colocar é que todos nós podemos ser tóxicos. Exatamente. Né? Eu acho que esse é o principal. Mais do que a gente dizer que... Como que eu vou identificar? A gente poderia pensar de diversas formas, né? Uma fala mais agressiva, né? Se a gente poderia entrar, por exemplo, naquelas categorias do que é considerado violência, violência, por exemplo, física, psicológica e tal. Eu acho que existe um lugar que é comum aí da gente conseguir entender, puxa, se você me xinga, se você me ofende, se você fala mais forte, isso tudo são representações do que seria algo tóxico, né? Um comportamento, uma relação tóxica. Por outro lado também, existem outras coisas que a gente observa
que acontecem nesse seio familiar aí e que de cara talvez nós não julgássemos como algo excessivo. E essa era uma outra coisa que eu queria quando eu comecei a falar sobre o que seria tóxico, né? O que a gente está definindo como tóxico? Porque a gente pode falar de algo que seja excessivo. A minha analista falava muito isso, assim, né? O sujeito, ele sofre por excesso ou por falta de palavra, né? Ela concluía dessa maneira. A gente pode sofrer por excesso ou por falta, vai parecer estranho, mas eu posso explicar, né? Da presença de alguém. Então, a gente sofre porque alguém não compareceu, ou a gente sofre também porque alguém está excessivamente presente. Aí eu vou para exemplos, né? Eu, por exemplo, na minha dinâmica familiar, ali na minha maternidade, eu estou sempre pensando qual é o meu limite de orientar para você vai... Cuidado que se você fizer isso, você vai cair e se bater, né? E dizer assim, não, aqui eu posso deixar que ele experimente, né? Eu vou deixar que ele experimente aquela queda. E pensar né? nesse limite. Porque quando você, de repente, comparece demais nessa antecipação, isso pode ser tóxico. Aos olhos, né, leigos, a gente vai dizer, mas isso é cuidado. É uma maneira de cuidar, né? Mas a minha questão se a gente pega aquele início do sentido do tóxico, né? O tóxico pode ser uma gota a mais de um determinado remédio, né? Uma gotinha só, e você pode intoxicar. Onde que está exatamente, onde que reside exatamente esse ponto da gente definir isso aqui faz bem, isso não faz bem, isso aqui é invasivo. Eu acho que quando a gente está falando de tóxico, né, de relações tóxicas, a gente está falando de invasão também, né? Quando você invade o outro de alguma forma. Com certeza. E, ao mesmo tempo, tudo isso é extremamente singular, né? Existem experiências que você gostaria que a sua mãe tivesse dito assim, Bruna, não vai por aí, né? E tu pode descarregar isso, dedicar anos de análise, de terapia, por causa de alguma coisa que tu entendes que ela não fez ali naquele momento, ou de algo que tu gostarias que ela tivesse atuado, né? Permitindo ou impedindo que tu fizesses. Então, assim, é uma linha muito tênue, né? Quem qualifica essa relação, eu achei muito interessante a fantasia que tu trouxeste de dizer assim, como é que eu vou falar, né? A gente se relaciona com... Como é que eu vou falar dos meus pais? Como é que eu vou falar deles? Eu posso falar deles na minha análise, né? No final das contas, a gente se relaciona com esses fantasmas, né? A gente não pode pegar aqui a Alane, por exemplo, e dizer que a mãe dela é assim, que é assado, porque nós não a ouvimos. Isso. Mas, no fim das contas, esse é um exemplo que a gente pode trazer e pensar de que maneira a gente representa essas figuras, né? Quando a gente pensa qual é a figura que a gente atualiza da nossa mãe, do nosso pai, quando a gente pensa neles. De que forma eles estão na nossa experiência psíquica, né? Registrados, né? O que convoca. E é com esse fantasma que a gente vai se relacionando. E quando claro, né? São palavras assim, por exemplo, a gente fala em fantasma, a gente já pensa naquela coisa assustadora, mas eu penso nessa figura mesmo imagética, nessa coisa mesmo psíquica que em alguns momentos pode te assustar, em outros momentos... Eu tenho uma amiga que ela conta uma coisa assim muito interessante. Meu pai, ele sempre foi muito amoroso e tal, e muito claro nas coisas que eram proibidas, bora dizer assim, né? E aí, eu sou Carolina também, né? Minha xará. E aí a minha amiga dizia assim, a Lívia dizia assim, ela conta essa história até hoje, quando a gente fazia alguma travessura, alguma coisa assim, ela dizia, que eu falava pra ela, né? Lívia, meu pai me chamou de Carolina, eu preciso ir pra casa agora, né? Então, veja, é muito sutil, né? Eu não tô dizendo aí de uma posição abusiva, eu tô falando disso que a gente registra dessas relações, né? Porque senão a gente vai cair também num protocolo da experiência familiar. Até aqui você pode, até ali você não pode. E são limites que você vai colocando. Eu acho que o que é importante
para a gente resistir a essa posição, a gente está sempre muito próximo da violência. Isso eu acho que a gente precisa pensar quando eu proponho que... Tu fala isso enquanto mãe, enquanto pais como ou enquanto sujeitos? Como sujeitos, né? A gente nunca sabe o que pode nos colocar numa posição, nessa posição, né? Que experiência vai nos convocar para esse lado. Então, eu acho que a gente pensar que todos nós somos capazes de ser tóxico é um caminho, né? E a gente se interrogar sobre outras formas, né, de exercer essas funções. Eu ia dizer uma outra questão, eu fui me perdendo aqui nos meus pensamentos, mas eu acho que um bom início é você se colocar perguntas, né? Você questionar, a gente poder questionar, por exemplo, ser ou não ser mãe, ser ou não ser pai, ter ou não ter um filho, já é um bom caminho para a gente tentar refazer esse caminho, né? Refazer essa história que a gente carrega, todos nós carregamos, né? Falando em história, né, de que a gente carrega, veio um monte de coisa na minha cabeça. Por exemplo, avaliando assim, relações. Por exemplo, eu tenho amigas jovens com filhos pequenos e que eu vejo uma diferença muito grande e eu fico assim tão feliz assim de ver. Tem uma vizinha minha que eu acho ela uma ótima mãe. Eu admiro muito o jeito como ela lida com o filho. Por exemplo, ela tem 2 filhinhos. Aí um dia desse ela falou assim para a filha: vá lá com seu irmão e dê o pão para ele. Aí dê pão para ele porque ele é menor. Aí ela: mãe, agora eu estou brincando, não dá para eu fazer isso agora. Sim. Eu achei isso maravilhoso, porque assim, nas relações mais da minha geração, não podia falar isso. Agora. Não pode falar isso para tua mãe. E foi de um entendimento, não teve briga, foi só ela se posicionou. Eu disse, gente, eu achei isso genial, eu falei isso para minha amiga na hora, assim. Aí depois que ela saiu, porque ela se impôs de uma forma tão educada que a mãe dela não teve outra saída, a mãe dela só entendeu. Eu achei, assim, bonito e saudável e um monte de coisa. Porque, assim, eu vendo, por exemplo, as relações das minhas amigas e até minha relação. Mas, assim, por exemplo, uma coisa, assim, que me marcava muito, que eu comentava lá em casa. Eu tinha uma amiga que a mãe dela dava uma vida muito boa para ela, tinha todo o conforto dentro de casa, mas, assim, eu sentia pela minha amiga que faltava amor, por exemplo. Uma coisa me marcou. Uma vez a gente estava lá, várias amigas na casa, e a mãe dessa minha amiga chegou do trabalho. Aí a minha amiga foi correndo e abraçar a mãe. Aí a mãe, menina, sai daqui, não sei o quê. Isso pra mim foi tão forte, assim, porque que tu te lembra até hoje, me lembro, eu sempre comento isso lá em casa. Eu disse, fulana é dessa forma porque faltou amor. Eu vou logo julgando. Sim. Como uma boa virginiana, amo julgar. E aí, isso pra mim é forte, assim. Então, eu gosto muito de avaliar. Eu não sou mãe, não quero ser mãe, mas eu gosto de avaliar a vida dos outros. Que é uma das coisas que o ser humano faz com muita habilidade, né? Isso é fácil, né, julgar. Mas eu acho que passa um pouco... Aí, mudando, assim, os padrões, né, muda. Como as coisas mudam. Cada geração foi como a gente teve uma conversa ontem, né? Com uma pessoa, cada geração é uma geração, cada geração a gente vai podendo falar mais coisas, né? Vai e eu mudando. Fico muito feliz, né? Que bom que essa geração mais nova já tá se colocando melhor. Sim, eu acho que o amor aí, ele é fundamental, porque é um afeto que ele autoriza a existência dos envolvidos, né? Então, se você está no amor, você está presente e o outro também está com o que ele tem, né? É claro, não dá pra gente pensar nesse recorte, né, que tu trazes, que te afeta demais, e tanto que tu não esqueces, né? Pode ter sido, por exemplo, aquela única situação. Exatamente. É porque, assim, eu já tenho uma... Sim. Não que a mãe seja ruim. Tu conheces outras coisas, a mãe é né? maravilhosa. Poxa, eu sei da importância da mãe. Porém, aquilo é algo, assim, que me choca. Mas é um pouco disso. E tanto da gente pensar nesses afetos que circulam, né? A família, né? Que carrega toda essa história de que é um lugar intocável. Eu prefiro do que usar outros significantes que de repente pode gerar algum tipo de confusão, né? Mas esse lugar inquestionável, tudo que acontece ali tem que ser aceito, né? E todo afeto é um afeto de proteção, e que toda família, em todo seio familiar circula amor. Não, nem sempre, né? Nem sempre é dessa forma. Mas
Uma outra questão que começa a acontecer é a própria posição. Os filhos também a gente começa a olhar para a infância de uma outra forma, né? Então, esse olhar que a gente tem... Hoje, uma das coisas mais enlouquecedoras, eu digo para vocês aqui como mãe, eu tenho filhos em idades completamente diferentes, né? Um de 4 meses e um de 7 anos em idade escolar. Então, hoje, a relação que a gente tem com a escola, por exemplo, a quantidade de informação que a gente tem é uma coisa de veras enlouquecedora. Você não sabe o que fazer com aquilo tudo, né? Então, a gente pensa, a posição da criança também tem começado a ser questionada, já não é mais aquele receptor não é mais somente aquela página em branco, né, que tudo deve receber e executar. Então, quando tu contas dessa cena aí nesse pátio, né, dessa família, que a criança diz assim, não, agora eu tô fazendo uma coisa super importante. E para a criança, por exemplo, brincar é a coisa mais importante é o que ela faz, né? O que a criança faz é brincar. Eu sempre digo assim, criança brinca, né? Não importa onde esteja, ela brinca. Se ela estiver aqui, não tem nada, ela vai pegar isso aqui, ela vai brincar, ela vai pegar ela vai dar um jeito de brincar. Mas a legitimidade disso, né, legitimar essa condição é muito recente, né? Não é uma coisa que a gente... Antes a autoridade, a fala, né, a palavra de autoridade dessas figuras de autoridade era soberana. Então, mesmo que você esteja brincando, você vai se levantar e vai dar pão pro seu irmão. Não, né? Enfim, até mesmo essa posição do filho mais velho que cuida do mais novo, né? Que é uma coisa também pode ser muito perigosa, né? Porque são dois, em idades diferentes, são dois sujeitos que merecem cuidados, né? Também diferentes, enfim. E não essa sobrecarga do cuidado. Summer. Infelizmente, eu já ia começar a minha parte da terapia aqui, mas eu me interrompi. A gente sempre conversa um pouquinho assim. De vez em quando a gente solta um papinho de terapia aqui, aí a gente vai aproveitando. Muito roda de conversa, pra também liberar. Quando ia começar a minha parte da terapia, acabou. Pra mim, eu continuei, eu tô no preâmbulo ainda. Tá muito, né? A gente nem começou, mas o chá de canela é sempre isso, né? A gente sempre fica com aquele sentimento de, cara, que papo bacana, e a gente poderia explorar muito mais, foi né? Foi muito pouco. Mas a gente quer te agradecer pela presença. Eu que agradeço. Foste muito assertiva nas tuas colocações. Eu amei o papo. Eu acho que a Bruna também, né, Bruna? Eu tô com o sentimento assim que tá faltando. A gente vai continuar depois que a gente desligar essa câmera. E a gente também vai continuar pelas redes sociais, né, Ana? Quem quiser continuar, colocar ali a sua opinião, só ir nas redes sociais do Chá de Canela. E também acompanhar esse episódio pelo LibPlay, que a gente tem parceria com o Liberal.com, a gente fica muito feliz com essa parceria. E também com a parceria da Estácio. Obrigada, Estácio, por toda a estrutura, né? Os nossos episódios são sempre gravados aqui. A gente também tem nossos apoiadores, Closet das Marias, a Colorê, agora responsável pelas nossas unhas. Então, muito obrigada aos nossos parceiros, Liberal. E é isso. Acompanhe a gente nas redes sociais. E também por todas as plataformas, é só ir lá no nosso Instagram, apertando no link, ela libera para várias plataformas, né, de streaming, e aí você pode assistir o Chá de Canela por onde quiser. A gente espera vocês no próximo episódio. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.